Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. A gente entrou agora numa série nova, de vídeos, onde a gente está abordando agora a parte da termodinâmica, né? E dentro da termodinâmica, que é uma área bastante ampla, da física, hoje a gente está contemplando a aula 10, a primeira parte do estudo da calorimetria. Então hoje a gente vai iniciar o estudo dessa nova parte da física, né? Inicialmente, a gente tem que pensar o seguinte: o que seria calorimetria, né? A calorimetria está relacionada ao estudo do calor, né? E muitas vezes no nosso dia a dia, a gente acaba entendendo o calor como um exato sinônimo de temperatura, né? Quando eu digo hoje o dia esteve muito quente, outras pessoas diriam hoje fez muito calor. Então você percebe que tem uma relação entre calor e temperatura, mas fisicamente, ou melhor, conceitualmente, existe uma distinção entre o conceito de calor e o conceito de temperatura. Temperatura está relacionada à agitação das moléculas de um corpo, né? É uma medida do grau de agitação médio das moléculas de um corpo. Já calor está relacionado com a seguinte situação: o calor, na verdade, ele é uma medida da quantidade de energia que está sendo transferida de um corpo para outro sempre que você tiver uma diferença de temperatura entre esses corpos. Então, o calor é sinônimo de energia em movimento, né? Energia em trânsito. Né? Uma situação que ilustra isso é quando você pega dois corpos, né? Um corpo A, que está numa temperatura mais alta, e um corpo B, que está numa temperatura mais baixa. A partir do momento que eu estabeleço uma diferença de temperatura entre esses corpos, vai ter uma troca de energia entre eles. Uma vez que a gente sabe que para cada corpo, a cada temperatura, existe uma energia relacionada. Então, para esse corpo com temperatura maior, a quantidade de energia que ele vai ter aqui, devido às moléculas em movimento, vai ser mais alta. A quantidade de energia que eu tenho associada a esse corpo com a temperatura menor vai ser uma energia mais baixa, porque está associada a essa temperatura mais baixa. A partir do momento que eu coloco esses corpos, por exemplo, em contato, vai sair energia do corpo que tiver maior temperatura em direção ao corpo que tiver a temperatura mais baixa. Ou seja, o calor ele tem um sentido de propagação, né? O calor espontaneamente ele vai sempre do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então entenda que calor tem a ver com uma troca de energia a partir do momento que eu tenho corpos com temperaturas diferentes. Exemplo disso, quando você olha para essa situação aqui, né, uma barra, né, por exemplo, de aço, né, que está sendo aquecida, a gente percebe que nessa situação aqui, esse corpo teve que ganhar calor, né, para que pudesse esquentar. Em compensação, tem outras situações onde o corpo, por exemplo, ele ganha calor para mudar o seu estado físico. Né? Então aqui a gente está tendo uma mudança de temperatura e aqui a gente está tendo, por exemplo, o gelo derretendo, ele ganhou calor para efetuar essa mudança de estado físico, do sólido passar para o estado líquido. Então a gente constata que na natureza, na física, existem dois tipos de calor. Existe o calor sensível, que é o associado a essa situação, quando eu estou mudando a temperatura do corpo. Aqui, por exemplo, o corpo está ganhando calor para aumentar a sua temperatura. Mas eu tenho também aquela situação onde o corpo muda o estado físico, que é esse caso aqui do gelo derretendo. Nesse caso aqui, o calor associado a essa situação é o calor latente. Então, no nosso curso aqui, na aula de hoje, a gente vai abordar esses dois tipos de calor. O calor que muda a temperatura do corpo e aquela quantidade de calor que muda o estado físico do corpo. Vamos lá? Então, o calor sensível. O calor sensível é o calor que provoca a mudança de temperatura do corpo. Quando eu digo mudança de temperatura, significa que a temperatura pode aumentar e a temperatura pode diminuir. Mas sempre que a temperatura tiver uma mudança, aquele calor que está efetuando essa mudança vai ser chamado de calor sensível. Um exemplo disso é o que a gente percebe quando você coloca qualquer coisa na boca, né, da chama lá do fogão. Se eu pegar uma pequena leiteira, colocar uma quantidade de água lá dentro e colocá-la exatamente em contato com essa fonte de calor vai transferir uma quantidade de energia para a água, fazendo a sua temperatura, por exemplo, aumentar. E se eu quiser saber qual é a quantidade de calor que provocou essa mudança de temperatura, a gente vai trabalhar com a equação fundamental da calorimetria. A equação que me ajuda a calcular a quantidade desse calor sensível. Então, a quantidade de calor, que é de quantidade, de calor sensível, que provoca mudança de temperatura, é calculado dessa maneira, mc ΔT. Esse m está relacionado com a massa do corpo, que está efetuando a mudança de temperatura. Lembrando que massa é medida em gramas,
O Czinho é o chamado calor específico do corpo, é um valor tabelado para cada corpo, né, que estabelece uma característica daquele material, como ele absorve o calor. E o ΔT é exatamente a variação de temperatura. Perceba que quando eu digo calor sensível provoca mudança de temperatura, aqui na equação ΔT representa exatamente essa variação da temperatura. Lembrando que o ΔT é sempre TF menos TI. É a temperatura final que o corpo chegou, menos a temperatura inicial que ele tinha. Massa aqui em gramas, o calor específico em caloria, grama por grau Celsius, e a variação da temperatura em graus Celsius. Então perceba que aqui a gente está trabalhando com unidades usuais, que não são as unidades oficiais do Sistema Internacional. Mas a gente poderia trabalhar tranquilamente no Sistema Internacional. Por exemplo, calor, a quantidade de calor para um corpo, no Sistema Internacional, é Joule. Né? Essa é a unidade oficial. Mas usualmente a gente acaba trabalhando em caloria. Né? A abreviação de caloria é Cal. Então existe uma relação entre calorias e joule. Se eu efetuar a conta com essas unidades aqui, a minha quantidade de calor vai aparecer em caloria. Mas se eu quiser converter para joule, é muito simples, porque a relação entre caloria e joule é essa relação. Cada uma caloria equivale a 4,186 joules. Que para simplificar os cálculos, muitas vezes a gente coloca isso aqui como aproximado para 4,2 joules. Então, uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Essa é a relação entre joule e caloria. Lembrando que quando eu fizer essa conta aqui, eu vou estar descobrindo a quantidade de calor sensível, o calor que muda a temperatura. Mas essa quantidade, ela pode aparecer de três maneiras, né? O resultado dessa conta é um número. Esse número pode ser positivo, negativo ou zero. Positivo quando o corpo aumentou a temperatura, né? Então, sempre que a quantidade de calor for positiva, é porque aquela quantidade vai provocar o aumento da temperatura do corpo. Se eu calcular aquela quantidade de calor deu negativa, ou seja, menor que zero, é porque o corpo sofreu diminuição de temperatura. E se por algum motivo eu calcular essa quantidade e ela der zero, significa que o corpo não aumentou a temperatura e não diminuiu. Conclusão, a temperatura do corpo permaneceu constante. Então, aumentou a temperatura, calor positivo. Diminuiu a temperatura, calor negativo. Se o calor sensível der zero, é porque o corpo manteve a temperatura dele sempre no mesmo valor, ou seja, a temperatura ficou constante. Tá? Bem, o calor específico, o que seria aquele Czinho, né, que eu apresentei? O Czinho, que é o chamado calor específico, ele, de uma maneira bem simples para entender, ele identifica qual é a substância que tem mais facilidade para esquentar e para esfriar. Né? Então, como ele é um valor tabelado, usualmente ele é medido em caloria, grama por grau Celsius. E como ele é tabelado, existe uma tabelinha do calor específico. Né? E, portanto, o calor específico vai depender de cada material, de cada substância. Aqui a gente tem alguns valores de calor específico para cada material ou cada substância. Então, água, alumínio, areia, vidro, ferro, prata e mercúrio. Perceba que, principalmente esses últimos aqui, e também incluindo o alumínio, eles são metais. Né? A água, por exemplo, o calor específico dela é 1. 1 caloria grama por grau Celsius. Então, todos os valores que estão aqui estão medidos nessa unidade usual. Então, aqui o da água é o maior valor de calor específico. Então, significa que a água demora para esquentar e demora para esfriar. Esse é o significado da água ter um calor específico valendo 1. Em compensação, aqui o mercúrio é o que tem um calor específico mais baixo. Então, significa que esse material ele esquenta rápido e esfria rápido. Um exemplo de aplicação disso é quando você pensa nessa situação aqui. Se eu pegasse quantidades iguais, né, de água e areia e esquentasse elas, né, no mesmo intervalo de tempo, qual substância iria demorar mais para esquentar? Né? Então eu tenho a mesma quantidade de água e areia, por exemplo, colocar num recipiente, e eu vou esquentar elas no mesmo intervalo de tempo. Qual delas vai demorar mais para esquentar? Com base na tabela que nós temos aqui, se a água comparado com a areia, né? A areia tem um calor específico de 0,2, a água tem um calor específico de 1. Então, portanto, comparando o calor específico da água com o da areia, o calor específico da água, obviamente, é maior que o da areia. Portanto, a água, como tem um calor específico maior, ela vai demorar mais para esquentar e, em contrapartida, também vai demorar mais para esfriar. Você já deve ter percebido isso quando você chega à praia, num dia quente, num dia ensolarado. Você coloca o pé, por exemplo, na areia, pela manhã, num dia bastante ensolarado, a areia já esquentou. A água ainda não, ela demora para esquentar. Ao final do dia, a areia já esfriou rápido, porque como o calor específico dela é baixo, ela esquenta rápido e esfria rápido. Já a areia, a água, né, ela vai demorar para esquentar, mas também em contrapartida vai demorar para esfriar. Então, resposta para essa questão, qual substância vai demorar mais para esquentar? Aqui no caso vai ser a água,
porque ela tem um calor específico maior. Então, quanto maior o calor específico, demora para esquentar e também demora para esfriar. Existe também uma, uma grandeza importante, que é a chamada capacidade térmica. Né? O calor específico é o Czinho, mas a capacidade térmica é o Czão, né, que a gente chama. E a capacidade térmica, ela estabelece uma relação entre a quantidade de calor que o corpo recebe e a variação da temperatura. Por isso que isso aqui é medido em caloria por grau Celsius. Eu posso escrever a capacidade térmica como quantidade de calor por variação de temperatura do corpo, ou pode ser o produto MC. Né? Esse produto MC é a mesma capacidade térmica. E isso aqui nos dá exatamente a relação da quantidade de calor que o corpo tem que absorver para mudar a temperatura dele. Né? Como isso, também, o Czinho é tabelado, né? E a massa vai depender de cada situação, se eu souber a massa, eu multiplico pelo Czinho do material que eu tenho aqui na tabela, eu consigo saber a capacidade térmica dele. Por exemplo, se você pegar aqui 100 gramas de água, né? 100 gramas de água, aqui na tabela o Czinho da água é 1 caloria grama por grau Celsius. Se eu pegar aqui 100 gramas de água, né, e multiplicar por esse Czinho, a gente consegue descobrir qual é a capacidade térmica equivalente da água. Então, Czão é MC. Se eu pegar aqui 100 gramas, coloco aqui 100 gramas, Czinho da água é 1, então 100 vezes 1 vai dar 100 calorias por grau Celsius. Traduzindo, para que a água mude 1 grau Celsius, ela precisa ganhar 100 calorias. Isso para a substância água. Se eu mudar a substância, vai mudar essa capacidade térmica. Mas no caso da água, a tradução literal disso aqui é que para você variar a temperatura da água em 1 grau Celsius, é necessário que ela absorva 100 calorias. Cada 100 calorias muda a temperatura da água em 1 grau Celsius. Tudo bem? Um outro exemplo de aplicação da quantidade de calor sensível é você pensar nessa situação. Suponha que eu faço aquecimento de dois materiais diferentes, por exemplo, alumínio e ferro. Aqui nesse exemplo eu tenho 20 gramas de alumínio que vão ser aquecidos de 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. E eu vou ter 40 gramas de ferro que vão ser aquecidos de 20 graus Celsius até 40 graus Celsius. Perceba que tanto o alumínio quanto o ferro estão mudando a temperatura. Se eles estão mudando a temperatura, o calor que está envolvido é o calor sensível. E eu quero saber o seguinte: qual material recebeu mais calor, considerando que eles foram aquecidos durante o mesmo intervalo de tempo? Então, esquenta os dois no mesmo tempo, no mesmo intervalo. Quero saber deles qual vai absorver mais quantidade de calor. Aqui é dado para nós o calor específico do alumínio, que é 0,22, e é dado o calor específico do ferro, que é 0,11. Portanto, trabalhando com a equação fundamental da calorimetria, né, então vamos escrever: quantidade de calor do alumínio é a massa do alumínio, Czinho do alumínio, variação da temperatura, TF menos TI, para esse material. Massa de alumínio 20, foi dado aqui no problema, Czinho do alumínio 0,22, e a temperatura final que o alumínio chegou, 30, partindo de uma temperatura inicial de 10. Então ficou 30 menos 10, TF menos TI. 20 vezes 0,22 dá 4,4. 30 menos 10 dá 20. 4,4 multiplicado por 20, o alumínio ganhou, no intervalo de tempo aqui, 88 calorias. Então ele absorveu 88 calorias para mudar a temperatura de 10 para 30. Porém, vamos ver o que acontece agora com o ferro. Estou escrevendo aqui a equação fundamental da calorimetria para o ferro. Quantidade de calor do ferro é a massa do ferro, calor específico do ferro, vezes a variação de temperatura. A massa do ferro, 40 gramas, foi dado aqui no problema, 40. O Czinho, o calor específico do ferro, 0,11, colocamos aqui 0,11. A variação de temperatura do ferro, ele mudou a temperatura de 20 para 40. Então, 40 é a temperatura final, 20 é inicial. 40 vezes 0,11 dá 4,4. 40 menos 20 dá 20. E 4,4 multiplicado por 20 dá 88 calorias também. Ou seja, para que essa quantidade de ferro mudasse a temperatura de 20 para 40, ele teve que ganhar, absorveu 88 calorias. Percebe que isso aqui é um valor positivo, porque ganhou quantidade de calor. Isso aqui também é positivo, também ganhou quantidade de calor. Porém, essas quantidades são rigorosamente iguais. Então, a resposta desse problema seria a seguinte: nesse intervalo de tempo em que os materiais foram aquecidos, eles ganharam rigorosamente a mesma quantidade de calor. São materiais diferentes, com quantidades diferentes, mas que tiveram a absorção da mesma quantidade de calor no intervalo de tempo que nós tivemos aqui. Então perceba que isso aqui foi um exemplo de aplicação da equação fundamental da calorimetria, que é uma equação que calcula a quantidade de calor sensível. Existe também o calor latente.
O calor latente é aquele que muda o estado físico do corpo, né? Então, mudar o estado físico é passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, é importante a gente lembrar quais são as mudanças que nós temos. De sólido para líquido, isso a gente chama de fusão. De líquido para gasoso, vaporização. De sólido diretamente para o estado gasoso, sublimação. Perceba que esses processos ganham calor, né? Você tem que esquentar o material. Os processos inversos, do gasoso voltando para o estado líquido, liquefação. Do líquido voltando para o estado sólido, solidificação. E do gasoso voltando diretamente para o estado sólido, ressublimação. Perceba que esses processos têm que perder calor. Você tem que resfriar o material. Então aqui ganhamos calor, aqui você perde calor. E para cada um desses processos, se você quiser saber o que deve ser a quantidade de calor necessária para que eles aconteçam, a quantidade de calor latente é a massa da substância vezes o L. O L é o próprio calor latente relacionado ao processo que está acontecendo, né? Massa aqui é medida em gramas e o calor latente é medido em calorias por grama. E ele também é um tabelado. O calor latente é tabelado para cada material. Exemplo, para a água, o calor latente da fusão, ou seja, você pega um pedacinho de gelo para fazer ele derreter e virar líquido, para água, isso o calor latente, né, de fusão, ele é 79,6. Já para fazer a água sofrer vaporização, ou seja, passar do estado líquido para o estado gasoso, ela precisa de 539,2 calorias por grama. Então perceba que aqui é tudo medido em calorias por grama. Então, para o gelo derreter, essa quantidade de calor. Para a água sofrer vaporização, que é passar do estado líquido para o estado gasoso, ela precisa dessa quantidade. Já para o hélio, o calor de fusão é 1,2 calorias por grama. Já o seu calor de vaporização, 5. Já para o nitrogênio, para ele sofrer fusão, 6,1. E para ele sofrer vaporização, 48. Tá? Lembrando que toda vez que uma substância muda o estado físico, a temperatura dela permanece constante durante essa mudança. Exemplo, você pega aqui a água. Durante a fusão da água, a água sofre fusão a temperatura de 0 graus Celsius, considerando uma pressão ambiente de uma atmosfera. Já a água sofre vaporização, ou seja, ela ferve a temperatura de 100 graus Celsius. Tudo medido ao nível do mar. Né? Mas se você pegar, por exemplo, o hélio, a temperatura de fusão dele é essa. A temperatura de vaporização é essa. O nitrogênio sofre fusão nessa temperatura e vaporização nessa temperatura. E a temperatura permanece sempre constante. Enquanto você pegar um pedaço de gelo e ele estiver derretendo, passando para o estado líquido, a temperatura vai permanecer constante. Tá? Ela só muda quando você efetuar a completa mudança de um estado para outro. Para isso ficar mais claro, vamos fazer aqui um exemplo. Suponha que você queira derreter um bloquinho de gelo que tem massa de 1 kg. Então, um bloco de gelo de massa 1 kg. Qual é a quantidade de calor em kJ que ele precisa absorver para sofrer esse processo de fusão? Que para derreter é passar o gelo de estado sólido para o estado líquido. Então, é uma fusão. O L de fusão da água é 79,6, né, como a gente viu na tela anterior, mas para facilitar os cálculos a gente arredonda para 80. Então, o L de fusão da água é 80 calorias por grama. E lembrando que cada uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, é uma conta bastante simples. Se você quiser pegar aqui o gelo e derreter ele, né, você vai ter que fazer a quantidade de calor necessária para efetuar isso, é a massa do gelo, que aqui no caso é 1 kg, só que a gente tem que converter para gramas. 1 kg equivale a 1.000 gramas. O L de fusão, 80, é o tabelado aqui, ó, 80 calorias por grama. Então, 1.000 vezes 80 vão dar 80.000 calorias. Essas 80.000 calorias, se a gente multiplicar por 4,2, eu converto caloria para joule. Então, peguei as 80.000 calorias, se eu multiplicar por 4,2, vira joule. Vão dar 336.000 joules, que é a mesma coisa que 336 quilojoules. Né? Se você dividir isso aqui por 1.000, você vai eliminar esses 3 zeros, e aí, portanto, quando eu divido por 1.000, eu transformo de joule para quilojoule. Então, vão dar 336 quilojoules. Como esse valor é positivo, sempre que o calor é positivo, porque você ganhou calor. Então, para o gelo sofrer fusão e ele derreter completamente esse bloco de gelo de 1 kg, ele vai ter que ganhar 336 quilojoules. Essa é a quantidade de calor. E lembrando que durante a fusão, a temperatura do gelo vai ficar constante, sendo de 0 graus Celsius, que é a temperatura que a água sofre fusão. Né? Bem, essa aqui foi a nossa aula de hoje, a aula 10 sobre calorimetria. Teremos uma continuação dessa aula na parte 2 e aguardo vocês até lá. Até breve.